vez cumprimento a amada igreja na paz de Jesus. Amém. Levítico, capítulo de número 6. Gostaria de ler novamente com os irmãos a partir do seu verso 8 ao 13. E no versículo de número 13 gostaria da ajuda da igreja em nome de Jesus. Levítico, capítulo de número 6, versículo de número 8 ao 13. Glória a Deus. Sabemos que é uma campanha de avivamento, uma campanha ao qual o Senhor mesmo preparou para que estejamos nessa noite, essa preparação de campanha. E nós sabemos que Deus ele tem algo grandioso para fazer em nosso meio, nessas vidas. Todos acharam? Levítico é um dos primeiros livros da Bíblia. Depois ali de Êxodo. Glória. Glória a Deus. Tem como título A Lei do Holocausto. Todos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: dá ordem a Arão e a seus filhos, dizendo: esta é a lei do holocausto. O holocausto será queimado sobre o altar toda a noite até pela manhã, e o fogo do altar arderá nele. E o sacerdote vestirá a sua veste de linho, e vestirá as calças de linho sobre a sua carne, e levantará a cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e a porá junto ao altar. Depois despirá as suas vestes, e vestirá outras vestes, e levará a cinza fora do arraial, para um lugar limpo. O fogo, pois, sobre o altar arderá nele, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O 13, por gentileza, toda a igreja. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Mais uma vez, por gentileza. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Uma terceira vez, em nome de Jesus. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Senta glorificando o santo nome do Senhor, a qual é digno de toda honra, glória, louvor e adoração. Igreja, nós vemos aqui neste texto uma ordem do próprio Deus a Moisés, também estendido a Arão e a seus filhos. Mas antes de entrarmos neste texto, gostaria de voltar um pouquinho na história e entrar em Êxodo, capítulo de número 24, no seu versículo de número 15 ao 18, que nós vemos ali uma passagem ao qual Moisés ele sobe ao monte Sinai para poder falar com Deus, para ter um encontro com o Senhor. E naquele lugar, nós vemos que quando Moisés ele se chegou naquele lugar, nós vemos que houve uma nuvem que cobriu o monte. E ali nós vemos que a glória do Senhor se repousou sobre aquele lugar. E nós vemos que a glória do Senhor era como fogo consumidor ao qual estava naquele topo do monte. Nós vemos que o Senhor ele vem cada vez mais se manifestando através da história, pois como um fogo. Nós vemos que o Senhor ele vem várias passagens se demonstrando, pois sendo um fogo vivo que arde cada vez mais. Só no encontro de Deus
pois com Moisés, nós vemos que Moisés ele estava no deserto e Deus ele se manifestou através de um fogo que ardia na sarça continuamente, e aquela sarça ela não era consumida. Nós vemos que naquele lugar, nós vemos que o Senhor ele falou com Moisés, ele teve um encontro com Moisés, e ali nós vemos que com o passar do tempo, quando Moisés ele foi, pois, ordenado a estar de frente, pois ao povo que sairia do Egito, nós vemos que o Senhor ele provia também ao seu povo à noite, pois como uma coluna de fogo, ao qual guiava e ao qual protegia, pois o seu povo em meio ao deserto. Nós vemos que o Senhor ele vem incessantemente mostrando o seu zelo para com o seu povo, para com a sua igreja, mas nós vemos que o Senhor ele não quer uma igreja, um povo dele ao qual é apático e fica somente sobrevivendo por aí, mas ele quer que nós vivamos e tenhamos uma vida plena junto dele, junto do Senhor, porque nós sabemos que quanto mais próximos de Deus, mais vida nós temos. Quanto mais próximos do Senhor, mais nós sabemos que nós vamos negar as coisas deste mundo, passaremos por uma transformação e nos achegaremos ao Senhor, ao qual já nos deu a vida e vem cada vez mais fazendo a obra dele e demonstrando o seu amor sobre nós. Aleluia. Em Êxodo capítulo de número 25, verso de número 6, nós vemos que no capítulo de número 25, Deus já vai mostrando, pois, como era a parte das ofertas. E no versículo de número 6, nós vemos que é ofertado azeite para o tabernáculo. Mas para que esse azeite? Para que viesse a ser colocado ali, naquele lugar, para que viesse dar luz àquele lugar. Quando nós vemos Jesus Cristo sobre a face da terra, quando ele passou aqui, nós vemos que ele deu uma parábola ao seu povo. E nessa parábola nós vemos que ele veio falar exatamente sobre 10 virgens sábias e 10 loucas. As sábias elas tinham uma reserva de azeite para consigo, e as loucas não tiveram, pois, uma reserva de azeite. Mas para que esse azeite? Nós sabemos que o azeite ele tinha várias e várias funções naquela época. Principalmente, ele tinha 2 funções. O azeite, ele era tido como um remédio, ao qual sendo passado sobre a ferida, cicatrizava-se após a ferida. E nós vemos também que o segundo principal de várias funções que o azeite tinha, era manter, pois, aceso a chama dentro dos lares, dentro das casas. Então nós vemos que o Senhor, ele vem cada vez mais falando conosco, para que nós venhamos reter, pois, o azeite em nossas vidas. Nós sabemos que o Senhor, ele vem cada vez mais derramando, ele tem dado essa oportunidade de nos revestirmos, pois, dele sobre nós. Nós vemos que quando nós deixamos o nosso velho homem e nos entregamos a Cristo Jesus, nova criatura nós somos. E quando nós somos nova criatura, nós vemos que o Senhor, ele faz algo novo em nós. Ele faz uma grande transformação em nossas vidas. Nós vemos que ele retira tudo aquilo que não presta, tudo aquilo que não provém dele. E nós vemos que o Senhor, ele vem cada vez mais colocando veste nova, colocando um anel novo, colocando calçado novo, e vem cada vez mais nos instruindo, nos guardando, nos protegendo e fazendo a obra dele em nossas vidas. Quando nós vemos em Êxodo capítulo de número 26, no seu verso de número 31, nós vemos exemplificando e sendo falado, pois, os detalhes do véu que existia no templo, no tabernáculo daquela época. E aquele véu era lindo, era um véu que vinha desde o alto até embaixo e separava o lugar santo do santíssimo lugar. Irmãos, nós vemos que este mesmo véu, este mesmo pano que separava o santo dos santos, ele foi dito lá em Mateus capítulo de número 27, ao qual, quando Cristo Jesus se entregou por nossas vidas, nós vemos que houve grande terremoto, houve um enegrecer do dia. Era dia, igreja, mas nós vemos que o dia se transformou como em noite. As trevas tomaram conta daquele lugar.
mas nós vemos que a luz do Senhor resplandeceu e vem resplandecendo cada vez mais em nossas vidas, em nosso meio. Porque nós vemos falando sobre isso, irmãos, porque nós vemos que naquele momento, naquele lugar, o véu do santuário, ele se rasgou de cima a baixo, demonstrando que uma vez mais o Senhor se manifestou naquele lugar, e mostrando uma vez mais algo que o Senhor tem feito e tem zelado por nossas vidas. Porque se não fosse Jesus Cristo por nós, irmãos, se não fosse a graça do Senhor derramada em nós, nós sabemos que nós não estaríamos aqui. Porque outrora nós éramos tidos como inimigos de Deus, porque em nós havia um pecado ao qual nos separava do Senhor. Mas nós sabemos que através do sangue de Jesus Cristo na cruz do Calvário, nossos pecados eles não foram encobertos como era feito na antiguidade, eles foram pagos, porque o próprio Cristo disse: olha, tetelestai, está pago, está consumado, está feito. Nós vemos que o Senhor, ele nos comprou como co-herdeiros, pois de Cristo. Nós vemos que o Senhor, ele, através do sangue de Cristo na cruz, que não tem valor, não tem preço, irmãos, nós sabemos que o Senhor, ele é maravilhoso, e nada melhor, nada mais santo do que um holocausto vindo do próprio Deus para ele, nada mais perfeito do que o próprio Filho do Senhor, o próprio Filho de Deus, descendo aqui na terra, se transformando como em forma de um de nós, mas ainda assim sendo o mesmo Deus, e trazendo a redenção para o povo, para cada um de nós. E nós sabemos que hoje nós temos um livre acesso ao nosso Deus, ao nosso Pai. Nós não necessitamos mais de fazer nenhum tipo de sacrifício. Hoje, através da graça que está através de Cristo Jesus, nós vemos que Ele é o nosso grande sumo sacerdote, ao qual nos leva diretamente para com o Pai. Nós sabemos que o próprio Cristo, Ele veio sobre essa terra, Ele voltou para a destra de Deus, mas nós sabemos que Ele deixou, pois o Espírito Santo em nosso meio, Ele está aqui hoje, para poder trazer vida àqueles que se encontram sem vida, para renovar as forças daquele que se encontra sem força. Igreja, nós sabemos que o Senhor, Ele é um e não mudou, e se Ele prometeu que estaria conosco até a consumação dos séculos, irmãos, que nós possamos confiar, porque o Senhor, Ele permanece conosco, igreja, até os nossos dias atuais, até que Ele venha, que nós possamos estar cada vez mais fiéis para com Ele, cada vez mais junto para com o Senhor, porque Ele já tem abençoado as nossas vidas. Só de estarmos aqui já é uma dádiva do Senhor, já é um presente que Deus nos dá, de estarmos aqui hoje, podendo reunidos adorar, bendizer e exaltar o santo nome dEle, ao qual é o único digno de toda honra, toda glória, louvor e adoração. Nós vemos que, irmãos, em Ezequiel capítulo de número 1, versículo de número 4, vai falar exatamente de uma visão de Ezequiel, o encontro que Deus teve com Ezequiel, e lhe mostrou uma revelação, e mostrando ali uma nuvem com fogo, e esse fogo envolvia, pois, a nuvem completamente. E nós vemos que o Senhor, Ele vem se manifestando cada vez mais, e que no meio daquela nuvem, igreja, no meio daquele fogo, daquela chama, tinha algo, tinha alguém ali, que tinha uma cor que se destacava, que brilhava em meio àquelas chamas. E nós vemos que é o nosso próprio Deus. Nós vemos que entrando aqui para a palavra do Senhor, nós vemos que o Senhor, depois dele ter falado com Moisés e ordenado a ele sobre a lei do holocausto, nós vemos que o Senhor, Ele permite e Ele instrui que o fogo ele fosse queimado, o holocausto ele fosse queimado durante a noite, até pela manhã. Quantas vezes, irmãos, agora eu queria trazer para nossas vidas, quantas vezes o Senhor, Ele tem muitas das vezes nos despertado durante a noite, nos incomodado a estarmos buscando Ele nas madrugadas. Quantas vezes nós paramos, às vezes temos um dia tão sobrecarregado, e quando nós paramos à noite, vem Deus, ali nos incomoda, para que nós venhamos buscar a Ele. Irmãos,
O holocausto vivo hoje são as nossas vidas perante o altar do Senhor. Hoje nós sabemos que assim como o holocausto ele era queimado na parte da noite até da madrugada e amanhã do outro dia, que nós possamos buscar ao Senhor enquanto ainda nós possamos achar, que nós possamos deixar arder em nós, pois cada vez mais a chama do Espírito Santo de Deus sobre nossas vidas, porque sabemos que outrora não éramos dignos de estarmos aqui na presença do Senhor, mas hoje nós temos livre acesso a Deus e podemos buscar cada vez mais a presença dEle em nossas vidas. Glória, aleluia. Nós vemos em Ezequiel, igreja, capítulo de número 2, que Deus ele chama Ezequiel e ele vem tratar com Ezequiel naquele lugar, vem instruir, vem falar, basicamente ele vem dizer que Ezequiel se tornaria, pois, um profeta dele. E nós vemos que assim se manteve, porque quando o Senhor ele nos chama, não adianta querer fazer igual Jonas, querer correr do propósito, porque uma hora Deus, falar como a pastora Elizabeth fala, se Deus ele não pega na reta, ele pega na curva. Se Deus ele te deixar aí mais um pouquinho, pode saber que lá na frente ele vai voltar a ter um encontro contigo. E nós vemos que Ezequiel ele não parou, pelo contrário, ele foi para fazer a obra do Senhor. E nós vemos que existe o capítulo de número 37, que é tão conhecido pelos irmãos, que é a passagem do vale de ossos secos. E nós vemos que ali o Senhor ele dá ordem a Ezequiel para que viesse profetizar para aqueles ossos, para que aqueles ossos viessem a ter vida. Entenda uma coisa, não foi dito para que os ossos voltassem a viver, não, é para que os ossos tivessem vida. Significa que não havia tido um encontro verdadeiro e sincero com Deus, não havia tido um encontro com o Senhor, porque todo aquele que pisa, irmãos, no lugar santo do Senhor, em outro lugar, como já diz o louvor, não sabe viver, não sabe ficar fora do Senhor, porque nós sabemos que mesmo em meio às tribulações, mesmo em meio à angústia, mesmo em meio às provações, nós sabemos que o Senhor ele estará conosco dia após dia, nos dando força, nos dando ânimo e cada vez mais nos guiando através do caminho que nos leva aos céus. Nós sabemos que o Senhor ele vem falando cada vez mais, e quando nós olhamos em Ezequiel 47, por exemplo, nós vemos uma outra visão, nós temos um outro exemplificar, irmãos, que nós vemos ali, pois um rio que passava à destra, e aquele rio é o que me faz ter um despertar diferente a Ezequiel 47, porque nós vemos que aquele rio ele está exatamente localizado à direita. E quando nós vamos no Novo Testamento, ao qual Cristo ele tem um encontro com a mulher de Samaria, aquela mulher ao qual gostaria de conjecturar aqui, o povo já não ia mais com ela, haja vista que ela não teve somente um homem, somente um marido, e isso era motivo de a mulher naquela sociedade ser excluída. E nós vemos que a partir deste momento, o próprio Cristo, chega o momento da conversa que ele diz: olha, se tu soubesse quem é que te pede água, tu estaria alegre neste momento, porque a água que tu tens aqui deste poço, tu vai voltar a ter sede, mas eu sou a fonte, que de mim jorra água que dá vida, e em ti será feito uma fonte que jorrará água viva dentro de ti. Ah, irmãos, e nós vemos que exatamente esse mesmo Cristo que se declara, pois o rio, pois uma fonte que jorra água viva. Quando nós vemos, por exemplo, o primeiro diácono sendo martirizado, o primeiro mártir, Estevão, nós vemos que quando ele foi apedrejado, ele olhou para os céus e disse: olha,
Eis que vejo os céus abertos, e vejo, pois, à direita de Deus, o Filho do Homem, Cristo Jesus está à direita de Deus. E é Ele, igreja, que é a fonte de água viva que vem sobre nossas vidas. Quando nós temos um encontro com Jesus, nós sabemos que a morte, ela se aparta de nós. Tudo aquilo que é mal se aparta de nossas vidas. Vai vir, pois, cada vez mais alguma prova, algum tipo de afronta. Pode até vir, mas nós sabemos que nós permaneceremos, porque o que prevalece em nossas vidas é o Senhor, o nosso Deus, a qual nos tirou das trevas para a maravilhosa luz, a qual cada vez mais tem nos instruído a buscarmos a Ele, para que nós possamos ter cada vez mais a chama do Espírito Santo de Deus em nós, ardendo cada vez mais dentro de nós, para que nós possamos cada vez mais e mais sermos morada dele sobre a face dessa terra, e para que nós possamos cada vez mais estarmos revestidos dele sobre nós, para que nós possamos diminuir e que ele possa crescer cada vez mais, para que nós possamos cada vez desaparecer, para que ele venha aparecer e se mostrar em nossas vidas, e mostrar que é ele, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Nós sabemos que sem o Senhor nós não somos nada. Sim, somos totalmente dependentes do Senhor, e sem Ele nós nada somos, nós nada temos, nós nada faremos, porque só há vida quando nós temos o Senhor em nós, quando nós temos um encontro com Deus, e que cada vez mais o Senhor, Ele vem falando conosco e nos instruindo, e que nós vamos ouvindo cada vez mais o Espírito Santo de Deus a nos guiar, a nos guardar. Glória a Deus, aleluia. E nós vemos que, igreja, quando Jesus Cristo, Ele veio à terra, em determinado momento, nós vemos que Ele esteve ali, pois, com seus discípulos, e Ele disse: olha, ficai, pois, em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de um poder, de uma graça, de algo que vocês nunca viram outrora. E aí, quando nós vemos que eles se mantiveram ali reunidos para poder buscar ao Senhor, para poder obedecer aquilo que Deus tinha falado e ordenado para eles, nós vemos que se cumpre, pois, exatamente no dia de Pentecostes, a descida do Espírito Santo de Deus sobre a vida de cada um daqueles que estavam reunidos. E desceu mais uma vez, se manifestando como fogo, como uma língua repartida como que de fogo, que se achegou sobre eles. E nós vemos ali, igreja, que começou, pois, aquilo que Deus já tinha, pois, instaurado, foi inaugurado sobre a face dessa terra, que é a igreja dele, que somos nós, que estamos até aqui. É por isso, igreja, que hoje eu não vou pedir para que o Espírito Santo de Deus venha descer, porque ele já desceu em Atos dos Apóstolos, porque ele já se faz presente aqui neste lugar, e todo aquele que levantar a sua mão e adorar ao Senhor, e cada um que cada vez mais glorificar ao nome santo dele, nós sabemos que o Senhor, ele há de descer com a tua glória, ele há de descer com o seu renovo, há de descer com vida. Irmãos, porque nós sabemos que quanto mais nós estivermos buscando ao Senhor, mais ele fará sobre nós. Não é sobre barganha, não é sobre algo fazer para Deus para poder ganhar, não, mas é porque ele tem nos prometido, e quanto mais obedecermos, mais ele fará sobre nós. Então que nós possamos cada vez mais estarmos no caminho do Senhor, porque sabemos que ele já nos tem tirado das trevas e tem nos colocado como filhos dele, como filhos adquiridos através de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Ele que subiu ao Gólgota e ali se entregou por nós, para que nós pudéssemos, que nós possamos ter um encontro verdadeiro para com Deus, um encontro ao qual, quando nós realmente abrimos, rasgarmos o nosso coração, e que no nosso coração existe o altar do Senhor, quando nós estivermos cada vez mais com o nosso altar reparado,
Que nós possamos entregar a nossa vida como holocausto vivo ao Senhor. Glória. Porque assim como o Senhor, Ele tem cada vez mais falado através da palavra dEle. Em Levítico diz, aqui nós acabamos de ler, que o Senhor, Ele proveu o fogo, mas o sacerdote devia colocar a lenha. Então, igreja, Deus, Ele tem o sobrenatural dEle para fazer em nossas vidas. Mas nós devemos fazer a nossa parte, alimentar esse fogo, essa chama arder em nós, para que nós possamos voltar a contemplar, pois, o grande mover do Espírito de Deus em nossas vidas, para que nós possamos ver, contemplar com nossos próprios olhos os milagres e as maravilhas que Deus tem feito e há de fazer cada vez mais sobre a face dessa terra, porque nós sabemos que quanto mais nós obedecemos o querer e a vontade do Senhor, mais o Senhor operará e mais a chama arderá. Quanto mais nós estivermos alimentando essa chama. E como é que eu alimento essa chama na presença do Senhor? A igreja é na palavra do Senhor, é buscando ao Senhor cada vez mais em oração, é buscando ao Senhor cada vez mais de forma contínua em nossas vidas, para que nós possamos ter uma vida cultica ao Senhor, porque nós sabemos que nós devemos ter uma vida cada vez mais e mais voltada a Deus. Quanto mais nós buscarmos ao Senhor, mais Ele nos dará livramento a nós, a nossa casa, nosso lar, nossos familiares, aqueles ao qual nós colocamos cada vez mais em nossas orações. Nós sabemos que o Senhor, Ele há de fazer cada vez mais o operar, porque Ele é fiel para nossas vidas, e hoje Ele está aqui para poder nos dar vida e vida com abundância. Glória a Deus. Eu acho, irmãos, interessante, porque Deus, Ele sempre se manifesta através do fogo, correto? Da água também. Mas eu acho interessante que lá em Apocalipse nós vemos que quando nós estivermos juntamente, frente a frente, face a face com o nosso Cristo, nós poderemos contemplar aquilo que João pôde contemplar na sua visão em Apocalipse. Porque quando ele teve uma visão, ele disse: olha, eu vi, pois, e que havia fogo em seus olhos, havia uma chama em seus olhos, ao qual, irmãos, se nós pararmos para analisar, se nós pararmos para poder entender a profundidade que o Senhor quer ter em nossas vidas, porque se nós aqui embaixo tivermos cada vez mais fidelidade, obediência, pois, para com Deus, nós sabemos que um dia nós poderemos o contemplar e vê-lo frente a frente, face a face, e nós poderemos cantar e louvar a Ele: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus dos exércitos. Glória, glória, glória seja dado ao nome do Senhor. Nós poderemos contemplá-lo frente a frente, face a face. Igreja, por gentileza, se coloque sobre os pés. Não vou passar do horário, mas eu gostaria de fazer uma pequena oração para com a igreja. Aleluia. Gostaria de convidar Ana para estar louvando um hino nessa noite. Mas antes disso, gostaria de fazer uma breve oração com a igreja.